Foi. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã para estudarmos a palavra do Senhor. Convido os irmãos a estarem em pé, estaremos orando. Senhor, Deus Pai querido, Deus amado, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui nesta manhã reunidos em Teu nome, Pai, para te louvar, te agradecer, Pai, e também, Pai, aprender de Ti, Pai. Ó Pai Santo e Justo, usa, Pai, poderosamente Teus filhos, Pai, na palavra, nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, Pai. Usa, Pai, poderosamente os ouvintes, Pai, que eles venham guardar a mensagem desta manhã. Tome em Tuas mãos aqueles que aqui se fazem presente, aqueles que estão a caminho e aqueles que por algum motivo não possam estar aqui, Pai. Seja qual for o motivo, Pai, Tu bem o sabes, Pai. Toma providência, Senhor. Abençoa, Pai, Teu servo, nosso pastor Misael, que não será possível estar aqui hoje nesta manhã, devido a um compromisso de emergência. Pai, usa Teu servo, Pai. Abençoa ele e toda a sua família, Pai. Abençoa, Pai, nosso presbítero, segundo dirigente, presbítero Aloy, que se encontra enfermo, com problemas de pressão alta e diabetes, Pai. Guarda, Pai, o Teu servo e sua família, Pai. É que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. As classes infantis e jovens podem ir para suas salas. Lembrando que hoje nós temos Santa Ceia do Senhor. Bom, meus irmãos, hoje a aula seria ministrada pelo pastor Misael, mas devido a um compromisso de urgência a pedido do pastor presidente, ele não poderá estar presente. E ficou a meu encargo. Ministrar esta aula, tá bom? Então eu estarei passando para os irmãos o estudo desta manhã. Espero que os irmãos recebam a mensagem, né? Que Deus use poderosamente não só a mim, mas também a todos vocês, que vocês venham aguardar e aprender da palavra do Senhor, amém? Então, hoje, devido à ceia, será um estudo rápido, né? Infelizmente, hoje nós temos outros compromissos aqui, né? Infelizmente não, felizmente, mas passarei o melhor possível para vocês do estudo de hoje, ok? A lição de hoje é a lição de número 11, e ela fala sobre o presbítero, bispo ou ancião. Então essa lição tem muito a ver com a minha pessoa, né? Pois Deus tem me outorgado o ministério de presbítero, né? E hoje nós vamos aprender aqui, né? O objetivo dessa lição de hoje é apresentar a importância da função do presbítero na igreja. Então os irmãos ficam ligados, né? Os objetivos também desta lição é definir o termo e a função do presbítero e destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros. Amém? Então, lição de número 11, o título é o presbítero, bispo ou ancião. O textual de hoje nos fala na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleces presbíteros. E a verdade prática: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, o que os irmãos entendem por pessoas idôneas? É lição número 11, queridos. Alguém pode se manifestar?
tentar explicar o significado de pessoas idôneas? Bom, segundo o dicionário, idônea é uma pessoa apta para que tenha competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, que expressa confiança, moralmente adequado, honesto, íntegro na parte jurídica, que possui o necessário para ocupar ou para tomar posse de certos cargos. Então veja bem que uma das principais necessidades da pessoa que vai exercer a função de presbítero na casa do Senhor, ela precisa expressar confiança. Confiança porque estará lidando com pessoas, com casos e causas, com finanças, com particularidades de cada um, de cada família. Então tem que ser uma pessoa confiante, ela precisa ser uma pessoa íntegra, né? Ela precisa ser uma pessoa honesta, sincera. Honesta no caso de trabalhar com finanças, honesta em não ser devedor de ninguém, né? Ser cumpridor dos seus compromissos. E mais, uma pessoa que governa bem também o seu lar. Então nós vamos entrar aqui na nossa leitura diária de hoje. Como se foi estabelecido o presbitério da igreja? Se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já tu mandei. Terça, Tiago, capítulo 5, versículo 14. Homens espirituais. O presbítero ele precisa ser espiritual. O homem que busca a Deus em oração. Um homem que lê e medita na palavra. Isso são fundamentais, coisas fundamentais na vida de um presbítero. Oração, jejum e leitura da palavra. O presbítero que não pratica isso, fica difícil para ele exercer a sua função. Porque, como eu falei, né, há casos e casos, há situações que torna-se difícil em certos momentos você opinar. Então você tem que ser uma pessoa que saiba dividir as coisas, conciliar o certo do errado, né? Para poder trilhar no caminho certo. Quarta, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. A ação do presbitério. Os irmãos podem ler esse texto? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Então, o presbítero ele tem uma grande responsabilidade na igreja. É fácil dizer, sou presbítero, né? Mas exercer o presbitério exige dedicação, exige tempo, paciência para estudar a palavra. Ser presbítero só no nome, né? Como eu falei, né? Quando nós praticamos tais coisas, né, nos ocupamos nelas, o nosso aproveitamento é manifesto a todos. Até então, há um tempo atrás, uns anos atrás, da onde eu vim, de uma outra igreja, teve uns companheiros meus que foram ao diaconato, eu não fui na época, né? E depois, logo em seguida, com pouco tempo, foram ao presbitério. E uma certa vez eu falei conversando com um, e ele disse para mim assim, não quero saber não, eu só sei que agora eu sou presbítero. Não é assim, meu irmão. Quantos mais é dado, mais se é cobrado. É uma carga grande, um peso grande. É uma honraria muito grande ser um presbítero na casa do Senhor. Nós vamos aprender aqui coisas que é dever do presbítero. E é uma honraria tão grande que, às vezes, eu particularmente digo assim, Senhor, grandes coisas tu colocaste em minhas mãos. Não existe, irmãos, trabalho algum que seja mais honroso do que ser um ministro na casa de Deus, de cuidar das ovelhas, né? Deus nos colocou à frente da sua igreja para zelarmos pela sua palavra, para cuidarmos dos nossos irmãos. Feliz é aquele que recebe tal honraria, né? E se você ainda não foi chamado ao presbitério, espere com paciência. Não se apresse. Não se apresse. Deixa Deus trabalhar. Amém? Quinta, rapaz. Quinta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Presbíteros, apacentadores. Está na leitura bíblica em classe, tá, irmãos? Na nossa revista. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que isso aqui quer dizer, irmãos? É espera, irmãos. É esperar em Deus. Muitos buscam cargos na igreja por conta própria. Não esperam ser chamados por Deus. Cismam, acham que devem exercer tal cargo na igreja, e aí acaba servindo de tropeço, não é verdade? Acaba servindo de tropeço, porque muitos buscam pela força. Muitos buscam pela força, sempre dando aquele jeitinho, né? Mas a palavra nos exorta para sermos voluntários quando chamados. Quando somos chamados ao cargo ministerial de presbítero,
temos uma honra grande. E não por dó e ganância. Aquela vontade louca de ser, de gananciar um cargo. Ah, eu sou tal coisa. Irmãos, quanto mais é dado, mais é cobrado. E quanto mais nós subimos no cargo, temos que descer mais. Temos que ser servos e não senhor. A função de um presbítero na casa do Senhor é ser servo, servir, assim como o diácono, como evangelista, como pastor. O presbítero, ele está abaixo da função de pastor. O pastor sozinho, ele não consegue levar a igreja. Precisa de pessoas idôneas, pessoas preparadas para ajudar a conduzir o rebanho do Senhor. Todos nós temos uma função na igreja, cada um com seu determinado chamado. Ao presbitério, ele é chamado para doutrinar a igreja, ensinar a igreja, evangelizar, a cuidar da palavra do Senhor para que ela seja pregada com eficácia, com sabedoria. Aos diáconos é dado o cuidado ao zelo da igreja, da casa do Senhor, a preocupação com os locais dentro da igreja, com os recintos que estão adequados para uso, a assistência das viúvas, tudo isso faz parte do diaconato. Mas o presbitério é uma responsabilidade muito grande. Você falar de Jesus para uma pessoa, e você não pode falar de qualquer maneira. Você precisa se preparar, precisa estar em oração, jejum e ler a palavra. No versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O que isso quer dizer? Não é ser dominador. A herança do Senhor é o quê? A sua igreja. Temos que ter cautela, temos que ter amor, carinho e zelo para conduzir o rebanho, mas servindo de exemplo ao rebanho. O presbítero tem que ser exemplo. Ele tem que demonstrar para a igreja do Senhor que ele está apto a ser um ministro da casa do Senhor. Ele está apto a conduzir o rebanho. Há casos que o presbítero ele é chamado de pastor, quando o presbítero dirige uma congregação onde não há o pastor, o presbítero é elevado a dirigente daquela congregação. Então ele exerce o título, o ministério de presbítero e também de pastor. Então é um presbítero pastoreador. Amém? Os irmãos estão entendendo o que estou passando? Amém. Então vamos lá. Na revista aqui do professor, tem uma parte que diz assim: interagindo com o professor. A igreja local é o corpo invisível de Cristo, num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isso, é preciso haver uma liderança que a norteie, a oriente e administre com sabedoria. Então, aprove ao Senhor levantar obreiros para dela cuidar. A igreja local jamais pode ser administrada por um único líder. É o que eu acabei de falar. O pastor em si, ele não tem condições, humanamente falando, de exercer a função de diácono, presbítero, evangelista. Então,
para isso foi criado o corpo ministerial. Apesar da importância do pastor titular, vamos citar o nosso pastor Misael, né? Este deve estar com um grupo de obreiros apto a ensinar e administrar a igreja local. O presbítero. O nosso pai levantou presbíteros, homens honrados, de boa índole e idôneos, para junto do pastor, veja bem, junto do pastor, cuidar e zelar do rebanho do Senhor. Então a igreja tem que ser uma unidade. Tem que haver unidade. O presbítero ele não pode tentar sozinho conduzir a igreja do Senhor. Da mesma forma o pastor. Para isso foi criado o ministério de presbítero. Na nossa introdução da lição, no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Quanto mais o evangelho era divulgado, mais crentes aceitavam, mais pessoas aceitavam a palavra e a igreja ia crescendo, né? O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. E aí foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Quem aqui já se imaginou um presbítero na casa do Senhor? Pode ser sincero, irmão. Os homens aí. Você já se imaginou, Deus? Eu ouvia muito isso, as pessoas serem usadas por Deus, falar para minha esposa, que me via no ministério, me via no culto, o paletó, e aqui na lapela do paletó escrito presbítero. E eu relutava muito com a minha esposa quanto a isso. Eu falava, não, jamais, jamais. E pela misericórdia de Deus aqui estou. E hoje eu vejo a honra e a importância que Deus nos concede na sua casa. Irmãos, é muito digno, é muito gratificante ser usado por Deus para levar a palavra dele. Não que o cargo, eu digo por mim, não tenho ego quanto a isso, né? Pelo contrário, cada vez mais me receia, porque eu vejo o peso que é, né? Você ser um ministro da casa de Deus, ter responsabilidade em ensinar, em conduzir, né? E nos momentos de dificuldade ter uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, né? De carinho, né? Nas horas difíceis, porque a gente esbarra com muitos casos e casos, e não podemos ser a favor de um e contra o outro. Por isso se faz necessário que estudemos, leamos, meditemos, oremos e jejuemos, né? Para que nós possamos realizar um trabalho digno de um verdadeiro presbítero na casa de Deus, né? Porque já pensou se as pessoas parassem e olhassem assim, aquele ali é presbítero? Misericórdia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não é pecado desejar,
pecado. Faz parte da vida do crente almejar algo melhor, né? Um cargo, uma função dentro da casa do Senhor. A orientação pedagógica desta lição nos diz o seguinte, na revista do Mestre: a função de um presbítero, em primeiro lugar, é pastoral. Isso implica muitas ações e zelo com a igreja local instituída pelo Senhor numa região. Ao final da aula, juntamente com os alunos, interceda pelo presbitério de sua igreja local. Se faz necessário, irmão, que a igreja em si esteja sempre em constante oração, orando pelo seu pastor, pelos seus evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários. Abaixo de um pastor está o evangelista, o missionário, eles que têm a obrigação de sair ao campo para evangelizar. O presbítero também, mas o presbítero evangeliza mais dentro da igreja. Mas o evangelista e o missionário, ele vai buscar lá fora. Imagina a responsabilidade que é. E você não vai estar mexendo com pessoas simples. Você vai estar, a sua luta é contra as trevas. Quem está lá fora, muitos não querem estar aqui dentro. E você falar de Jesus para certas pessoas é complicado, né? Então, precisa-se ter sabedoria, precisa-se estar preparado, precisa ser exemplo, para que ao você passar por determinados lugares, as pessoas olhem para você, mas ali vai um servo, uma serva do Senhor. Porque se vivermos no ministério de qualquer maneira, irmão, dificilmente daremos fruto. Dificilmente. Vamos para o primeiro ponto da nossa revista: a escolha dos presbíteros. O significado da função. Alguém sabe dizer qual o significado da função de um presbítero? Soninha? É ajudar o pastor, né? Nas funções da igreja. Vamos lá. De acordo com a Bíblia de Estudos, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo, no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, supervisor, de professor e de pastor. Veja, já essas qualidades, né? De professor, presbítero, ele ensina a palavra do Senhor. De pastor, que guia o rebanho, né? E aí vocês vão me dizer assim: poxa, mas ele está dizendo que tem que ser pessoas maduras. Tem pessoas que são chamadas ao presbitério jovens. Isso vai de cada um, irmãos. Mas a função dele, no caso, é estar ajudando o pastor. Né? Ajudando o pastor. É como se fosse o braço direito do pastor, né? Sim. Mas não é uma incoerência? Um jovem não tem uma experiência de um ancião ou de uma pessoa mais velha. Parece uma incoerência você levantar um rapaz de 18 anos no presbitério. Por isso, a palavra diz que precisamos estar o quê? Aptos, capacitados. E como nós vamos ser aptos, capacitados para esta
obra para essa tão grande honraria? Estudando a palavra, lendo, meditando, sim. Eu acredito que tudo dentro da casa do Senhor é parte de dons, né? Eu acho que cada um vem com a sua bagagem de dom específica. Então eu acredito, Sônia, né? Pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito que para você chegar a um presbitério, antes de mais nada, você tem que ser um diácono. Para você ser um presbítero, um pastor, não importa. Antes de qualquer coisa, você tem que carregar na sua veia o diaconato. Porque, independente do cargo que você ocupe dentro da casa do Senhor, a sua função dentro da casa do Senhor é servir, né? Então, para você chegar a um presbitério, independente da idade que você tenha, você tem que trazer o diaconato dentro de você e você tem que ter o dom. Porque muitos chegam ao presbitério, mas não tem o dom de presbítero. Ou chega um diaconato e não tem o dom de diaconato. E é um desastre, né? Então... Por isso que houve essa tão grande mudança na igreja, né? Hoje, para você ser um diácono, no mínimo, você precisa fazer um básico em teologia. Mas diácono é para servir? Pode ser um analfabeto. Exatamente. Se for para servir, Você tem que ter o dom. quando foi separado, os presbíteros ou os anciãos que iam ensinar, eles não passaram pelo diaconato. O que houve? Houve uma necessidade e aí levantaram diáconos para servir. Isso. Mas hoje em dia se vê a necessidade. Antigamente as pessoas não tinham tanto conhecimento como se tem hoje. Entendeu? Então houve a necessidade de formar pessoas capacitadas para exercer as funções dentro da igreja. Isso depende também, tá certo? Da onde você vive e da necessidade. Isso. Tá certo? Porque às vezes você vai, vamos ver um missionário aqui, indígena, né? Que diz que para chegar aqui é um dia de canoa, depois não sei quantos dias de estrada, depois pega o avião. Vai voltar a mesma coisa, tem que dormir na margem do rio. Lá não vai ter uma escola que o cara aprendeu a ser diácono. Então, cabe uma pessoa experiente que está à frente, né, buscar em Deus e orientar. Tudo vai da necessidade. E vai da necessidade também, às vezes, do pastor. Às vezes o pastor não tem ninguém para votar. Aí ele começa a instruir e os dois vão caminhando, porque tem uma necessidade, principalmente o pastor missionário. Não vai ter uma escola em outro país para ele formar diácono. Então ele vai ensinando com a instrução do Espírito Santo para formar o diácono. Claro, aqui no Rio tem a nossa igreja, tem o EFOR. Aí você pode, né? E deve aproveitar todo esse conhecimento, né? E complementando o que a Sônia falou, o presbitério, né? Ele vem do quê? Dos anciões. Porque ancião remete ao quê? Experiência. Com quem? Com Deus e no servir à igreja, né? E ao pastor. Tá? Então, é indicado que sempre sejam pessoas, né? Com experiência. Até para aconselhar o pastor. Tem igreja que o pastor não faz nada sem os presbíteros aprovarem. E tem igreja que o pastor resolve e o presbítero às vezes não tem esse voto. Então vai também do estatuto da igreja, da direção da igreja, né? Mas na íntegra são pessoas que têm experiência com Deus e servir a igreja. Porque senão o pastor tem que, né? Vai ter um tempo para formar aquela pessoa. Entendeu? É necessário. Então aqui já que tem, a gente aproveita. E vai do estatuto. Aqui ó, só pode chegar o presbitério que passou no curso de diácono, quem foi diácono durante 5 anos. Entendeu? Mas quando Deus capacita também, vem dele. Isso é coisa muito também do homem. Isso. Né? Mas na íntegra é o quê? Pessoas com experiência. Tá certo? Para ajudar. Eu conheci pessoas que foram direto ao presbitério, nem passaram pelo diaconato. Como vai para pastor, né? São excelentes presbíteros. Na família da minha esposa tem um jovem bem mais alto que eu. Que
minha mãe, e ele foi a pastor novinho, entendeu? E está até hoje está lá como pastor. Ele é pastor da Igreja Universal e um excelente pastor, pelo que eu sei, entendeu? Então, por isso que a palavra diz, precisamos ser capacitados, precisamos nos preparar para tal cargo, né? A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve a seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Foi o que o nosso presbítero Luiz Afonso falou, né? Um implanta e o outro vai cuidando, tá? Vamos lá, as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos ou anciões. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9. Para o presbítero, assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, para bispo, denotando um aspecto sinônimo dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. As qualificações dos presbíteros. Isso aqui está na revista dos professores, tá? As qualificações no verso 6, de acordo com o idioma original, são condições em que indiretas relativas aos candidatos que estão sendo considerados para o ministério. O grego traduz literalmente aquele que for irrepreensível. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. O que é isso? Desperdício de dinheiro. Nem são desobedientes. Este pode ser considerado como um candidato ao presbitério. Então vocês vejam que não é de qualquer maneira. Deus jamais levantaria a um presbitério um homem que vive dissolutamente, um homem que não é fiel à sua esposa, um homem dissoluto, um homem gastador, né? Há requisitos para se exercer o ministério de presbítero. Veja bem, lembra-se quando Jesus pregava nas praças, nas ruas, quando os seus acusadores falavam: este bebe com os beberrões, anda com prostitutas. Isso falaram do próprio Jesus. Imagina nos dias de hoje um ministro da casa de Deus, se ele vivesse dissolutamente. Como poderia ser um exemplo para a igreja de Cristo? Como poderia ser um exemplo para a sociedade? Então se faz necessário que esse homem tenha no mínimo essas qualificações, né? Porque tem homens aí que não pode ver vamos dizer, um rabo de saia aí que já está se engraçando. Até na casa de Deus tem isso, né?
o presbítero ele tem que estar numa posição de seriedade. Está ficando mais difícil isso, cada dia. Eu aprendi nos meus 28 anos em pouco de Assembleia de Deus, nos cursos ministrados ao qual participei, mesmo como membro, na época eu era obreiro, né? O servo do Senhor tem que ser muito vigilante. Eu não posso, eu sendo um homem casado, ainda mais como ministro, um presbítero da casa do Senhor, estar andando no meu carro com uma outra mulher, mesmo que ela seja casada ou solteira. Precisa ser vigilante. Às vezes eu ofereço carona aqui, mas antes de eu oferecer a carona, eu ligo para minha esposa se ela não está presente. Falei, minha filha, ó, vai acontecer isso, eu posso fazer, posso oferecer, posso levar a pessoa? Sim, porque isso faz parte da vida de um presbítero. Eu não posso ficar rodando dentro do meu carro com um adolescente para cima e para baixo aí. Vamos ali, vamos acolá, vamos orar ali, vamos fazer a visita. Não, não. Temos que tomar cuidado, temos que ter zelo. Esse é um dos cuidados do ministério do presbítero. Zelar pela sua integridade, a integridade da sua família, do seu casamento e a integridade da igreja a qual ele serve. Porque tudo nos dias de hoje serve de escândalo. Entendeu? Paulo parece estar usando as palavras ancião, presbítero e líder de modo intercambiável. Neste primeiro período da história da igreja, os ofícios ministeriais eram variáveis e indistintos, cada um na sua função. Tá? A hora está passando rápido, meu Deus, tem mais 15 minutos. Ponto 2, a importância do presbitério. O significado do termo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Então não devemos desprezar, e sim honrar, não levar de qualquer maneira esse ministério. Ok? Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja. Aqui nós temos aqui o ancião aqui, ó, presbítero Alê, presbítero Cris, né? Temos aqui um ancião também, né? O evangelista Reginaldo Guedes, o evangelista Josílio, né? Os mais novos aqui, né? Tem o presbítero aqui, Luiz Afonso, já está, né? Mais novo. É. Então temos aqui na nossa igreja, né? A minha pessoa e o presbítero Osiel, né? Somos os mais novos presbíteros. Ah, e tem o Cirino, eu não sei a idade do Cirino, mas eu creio que o Cirino é mais novo do que eu, né? Eu estou com 55, né? 49? Oh, Jesus! Mas não com o Cirino. É mesmo, irmão? Peraí. O Cirino raspa o cabelo. Ele não pinta o cabelo, ele pinta. Tem presbítero que pinta o cabelo. Nós estamos no estatuto que não pode pintar. Mas ele pinta. Ah, é. Ele não pinta, mas ele pinta. Pinto não, irmãos. Meus cabelos são naturais. Pinta o cabelo. Eu não tenho culpa que no meu 5-5 eu ainda não tenho essa caminhada branca aqui no teto. Hoje eu é o caçula dos presbíteros. Hein? Você não tinha 60? Não, é uns 59. É que não.
Arrasou, hein? Mas olha, é engraçado, é engraçado. Olha, o Cris é o top 10, mas... O Cris é da época da arca. O Cris é o presbítero mais antigo. O meu marido caminhou com Moisés. Peraí, Moisés ou com Noé? Fala de teto, eu lembro logo do meu marido. Com essa turma toda aí. Eu quero um imortal. Hoje mesmo, pelo YouTube eu estava vendo uma ministração e o presidente, um pastor falando que ele foi ao presbitério aos 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade. Tudo é preparação, irmãos. É capacitação. Por isso que o pastor bate muito nessa tecla. Precisamos estar estudando a palavra. Tantos cursos bons que a igreja tem. Ontem teve uma ministração aqui tão linda, tão maravilhosa. Nossa irmã Ana Carolina, a Maria Eduarda, o presbítero lá da Matriz, meu Deus, o nome dele agora, Milton, né? Com uma palestra excelente, maravilhosa, e tão pouca gente veio. Né? E são coisas que engrandecem. Evangelista, né? Engrandece, só tem a acrescentar para nós. Entendeu? Quanto mais estudamos, mais aprendemos. Quanto mais aprendemos, mais nos tornamos aptos para fazer a obra do Senhor. Eu não posso sair daqui e pregar a palavra em outro estado, né? No próprio Brasil tem culturas diferentes. Se eu não estiver preparado, se eu não estiver moldado pela palavra. Entendeu? Vamos lá. A valorização do presbítero. Será que a igreja tem valorizado os seus presbíteros? O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para a atuação mais efetiva no governo da igreja pelo Ministério de Ensino, tal como instrui o apóstolo Paulo. Viu a necessidade que se tem de estar preparado? Temos aqui por exemplo do evangelista Reginaldo, né? Reginaldo passou por muitas situações no Ceará, né, Reginaldo? Né? Uma cultura diferente, né? Daqui do Rio de Janeiro, as pessoas são mais duras, corações duros, e a pessoa tem que estar preparada para levar a palavra do Senhor a essas pessoas. Tem que pastorear também. Né? Reginaldo lá, ele exercia a função de presbítero, evangelista e pastor. E também diácono, né? Porque ele visitava as pessoas. MacGyver. Entendeu? Então, Ô Marcos, para você ver, o Reginaldo quando saiu daqui, ele tinha todos os cabelinhos na cabeça e pretinho. Quando ele voltou, acabou a metade do cabelo e tudo grisalho. Para você ter uma noção da experiência que ele passou lá no Ceará. mas eu tenho certeza, com toda essa dificuldade que ele passou lá, deixa saudade, não deixa, irmão? Tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que pague, irmão. Essas coisas não é para contar. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eita, mexeu comigo. Eu trabalho na palavra. Eu estou como superintendente da escola bíblica. Uma das funções do presbítero é pregar a palavra, doutrinar a igreja. Veja a responsabilidade que temos sobre nossos ombros. Às vezes eu fico lá conversando com o presbítero ali na casa dele. Não para, irmão. O presbítero, a vida dele é ativa 24 horas. A mesma de um pastor. Às vezes você pensa assim, vou deitar um pouquinho para descansar, o telefone toca. Não é, Cris? Meu pastor,
O senhor pode vir aqui na minha casa me ajudar? Estou precisando de uma palavra, estou precisando resolver um... Entendeu? E como iremos resolver tais problemas se não estamos preparados? Por isso que a palavra, o Paulo nos exorta a estarmos preparados, né? A se dedicar à leitura e à meditação, à oração e ao jejum. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o caso aqui da nossa congregação, o governo de uma igreja não é exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Qual o conselho aqui? Evangelista, presbítero e diácono. Então, cada um na sua função e juntos formamos um corpo completo para conduzir o rebanho do Senhor. A síntese do tópico 2 nos fala: fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbítero atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. Subsídio teológico. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo e ministerial, adotaram uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Não admitem hierarquia, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero. O presbítero, anteriormente chamado de ancião, anteriormente era chamado de ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado o cargo correspondente ao de pastor. Exemplo, evangelista regional. Ok? Entre esses, há os que possuem a dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. Tem pessoas que têm um dom de pastorear. Há um tempo atrás eu assisti um testemunho de um servo do Senhor, e ele foi diácono por muitos e muitos anos, e ele foi consagrado ao presbitério. E para a surpresa de todos, ele não conseguia exercer a função de presbítero. Ele continuava fazendo a função de diaconato. Era um dom que ele tinha. Ele se sentia bem. Ele era um presbítero, mas ele se encaixava mais ao diaconato. Interessante isso, né? Isso que o senhor estava falando, né? De dom. Não todo mundo é diácono, não todo mundo é presbítero. Tem pessoas que têm um dom de ser diácono, que adora só servir. Né? Servir, lavar, fazer tudo, né? Mas não tem um chamado presbítero. Não é uma hierarquia, né? Não é todo diácono tem que, né, depois de um tempo, tem que entrar no presbítero. Não é assim, né? Não é hierarquia, como diz aqui. É, cada um na função, no dom deles, que eles têm. Né? Isso é interessante, porque às vezes a gente pode perceber que é uma hierarquia, né? Começo aqui, depois tenho que ser aqui, depois, né? Mas não reconhecemos que eu posso ser um diácono e não sou menos valorizado que um presbítero, né? Cada um tem a função dele. É só caso de título, né? Aí diz aqui: porém, na Convenção Geral, na AD de São Paulo, foi debatida a questão sobre os anciões, os presbíteros. Não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando o texto de 1 Pedro 5:1, Atos 20, 28 e 1 Timóteo 5:17. E em alguns casos, parece haver uma diferença entre anciões e anciões com chamado ministério. Estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus: diáconos, presbíteros e ministros do Evangelho, que são os pastores e evangelistas.
Na Assembleia de Deus, embora o trabalho de presbítero tenha a sua definição, passou a ser também visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações, antes de ser consagrado a evangelista ou pastor. Então, após o presbitério vem o evangelista e o pastor. Ok? Vamos lá. Os deveres dos presbíteros. Agora é para nós. Se prepara aí. Primeiro, apacentar a igreja. O presbítero pode viver a vida toda contendendo com o seu pastor? Induzindo a igreja a contendas? Sim ou não? Não, né? O presbítero tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Então, se o presbítero não ora, não lê, não medita, como que ele vai alimentar a igreja? Ele mesmo em si próprio não está alimentado. Ele em si próprio não se alimenta. Como você vai oferecer algo que você não tem? Eu, particularmente, adoro ler. Confesso que há uns anos atrás eu não gostava. Mas hoje, graças a Deus, isso foi mudado na minha vida. E adoro fazer cursos. Aprender. Não com o intuito de cargo, mas de conhecimento. De conhecimento. Então, um dos deveres do presbítero é apacentar a igreja. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros de sua época acerca desta tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Tem que fazer o que eu estou mandando e pronto, acabou. Não é por aí. É com amor. É com carinho. Quando a gente zela pelo corpo da igreja, quando a gente tem amor e carinho, as coisas fluem. Mesmo com dificuldades, quando conclamamos a igreja a buscar períodos de oração, a dar uma oferta alçada, que é a oferta além dos dízimos, né? As pessoas têm confiança naquele ministro, sabe que é em prol de algo sério, de necessidade. Sim. Tira uma dúvida, Pai do Senhor. Certa vez, quando naquele período que ficava os obreiros aqui do lado de fora, do pátio, e a diaconisa ficava aqui no pátio e tinha a função de pedir para os irmãos entrarem, para não deixar ninguém ficar circulando à toa. Certa vez eu estava nessa função aqui do lado de fora e estava uma aglomeração ali atrás. Eu pedi para entrar e o presbítero falou que eu não podia fazer isso, porque ele era presbítero. Eu falei, mas irmão, eu estou na função limitada de ficar aqui e não deixar ninguém ficar do lado de fora. Quem está certo? Ou ninguém está certo? Eu digo que a irmã está certa. Porque se o presbítero não zela pelo corpo da igreja, em conduzir a igreja para dentro do templo, E nem dá o exemplo, né? e nem dá o exemplo, irmãos, Nem dá o exemplo. a casa de Deus é local de seriedade, de respeito, de honraria. Às vezes, tem mais gente lá fora do que aqui dentro participando dos cultos. Essa pessoa vem fazer o que aqui? Vem cultuar a Deus? Eu acho que nessa parte tem que existir uma autoridade. Quem estiver nesse comando tem que ter autoridade de mandar aí aqueles que têm que obedecer. Mas a Eu não estou autoridade- na casa do Senhor. Se está na casa do Senhor, a autoridade é enviada a nós pelo Senhor. Irmã Tereza, a autoridade já é delegada às diaconisas
para executar esse trabalho. Mas ninguém quer A obedecer. autoridade já está com elas. É só ir falar É que só a ordem do pastor obedecer. e acabou. Então, irmão, já tem, ela tem autoridade, mas aqueles que estão do lado de fora não têm Sabem, não autoridade dela. sabem. Aí cai naquela parte do servo desobediente. Todos sabem. Por isso que a palavra diz que todos nós temos responsabilidade na casa do Senhor. Irmão, se eu venho para cá para cultuar a Deus e passo a maior parte do tempo lá fora conversando, coisas que não vai me trazer benfeitoria nenhuma, se o pouco tempo que nós temos de estar aqui para cultuar a Deus a gente não pratica isso, como é que fica a sua vida espiritual, irmão? Onde fica o temor do Senhor? Se você não respeita ao seu semelhante, ao qual Deus outorgou uma autoridade mediante a sua palavra, como é que você vai ser obediente ao Senhor que você não vê? Se você não ama e não respeita quem você vê, como você pode respeitar e amar quem você não vê, irmão? E é só 2 horas de culto, né, mano? Só 2 horas. Por isso, a palavra nos exorta que o obreiro do Senhor, da casa de Deus, seja uma pessoa respeitosa, que trate a igreja, os membros da igreja com amor, com carinho. Claro, eu não vou chegar lá, o pastor me dá autoridade e está fazendo. Não, irmãos. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, os irmãos vieram aqui para cultuar, adorar o Senhor. Então, a pedido do nosso pastor, eu estou pedindo aos irmãos para que adentrem ao templo. Tudo tem que ser com jeitinho, irmãos. É o que a palavra aqui está nos ensinando. Vamos lá. A liderança da igreja tem 2 esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa. Então, já começa o primeiro requisito aí: saber governar a sua própria casa. Será que temos sabido governar a nossa própria casa? Com amor e com carinho? E não com chicote? Que tem pessoas que dizem assim: eu sou o homem da casa e pronto, acabou. Não, filho, não é assim não. Quando a gente se une a uma pessoa, a palavra diz que a gente se torna uma só carne. E tudo é com ordem e decência, e principalmente com amor, com carinho e zelo. No Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Porque eu falei aqui, quando temos tão honroso chamado, nós precisamos estar preparados para servir e não ser servido. Sim, mano. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, na igreja que eu participava, era costume levantar presbíteros, diáconos na Santa Ceia. E eu me lembro que aconteceu algo muito inusitado naquela época, que o pastor, quando levantava alguém, ele perguntava à igreja se tinha alguém contra aquela pessoa. Né? Aí foi levantado uma mão, aí perguntou para toda a igreja: tem alguém contra a conduta desse irmão a ser levado a presbítero? E para surpresa de todos, uma irmã se levantou e disse que aquele irmão batia na mulher. Veja bem. Aí o pastor presidente pediu que as esposas colocassem de pé e perguntou para ela se era verdade. E a irmã estava falando se era verdade. Ela confirmou. É uma vergonha, mas eu nunca me esqueci disso. Mas até hoje, quando se vai ser consagrado ao ministério do presbítero, né, Luiz? Há uma comissão que vai até a esposa perguntar
Agora, se ela se omitir, aí A a responsabilidade responsabilidade cai sobre os ombros dela. Né? Aí vem aquela parte, né? As pessoas almejam o cargo por força, por violência. Por Né? isso que tem presbítero que tranca a mulher em casa quando vai. Sim. Agora entendi. Tem pessoas aí que Bota a mordaça. entendeu? Não aqui no Brasil, gente. Não para questão de julgamento, nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui passando as responsabilidades que um presbítero tem na casa do Senhor. Né? Eles têm que estar preparados, aptos para servir e não ser servido. Eu ainda me lembro como hoje, onde estava ali a Ana Paula, Deus usou o presbítero Ricardo aqui para várias pessoas. E eu ali bem tranquilo, no final da Santa Ceia, ele daqui apontou para mim: Marcos, Diácono Marcos, o Senhor manda você comer a palavra, meditar, porque em breve você vai estar aqui em cima. Teu chamado para presbitério. Eu tomei aquele baque, aquele susto, e hoje eu entendo o que é você se preparar. Porque, irmãos, quando a gente faz parte do corpo de Cristo, as lutas vêm dobradas, irmão, para envergonhar, para desanimar, para sermos apontados. É o que mais se vê aí. Aquele pastor ali, misericórdia. Aquele irmão ali, aquilo ali bate na esposa, aquilo ali agride os filhos, aquilo ali assim. Você entendeu? Então, a Bíblia nos exorta que sejamos homens preparados para este ministério que Deus nos concede. Está perguntando para Denise ou não? Rapaz, aí você tem que ver com a Aloê. Perguntou para Denise ou não? Eu sei que no meu caso, Mas a Luê é teu pai. eu sei que no meu caso todo mundo sabia, menos eu. A Luê, não vai passar Aí- na cabeça dele não, hein? Me passaram assim, ó, dia tal você tem que estar na matriz, tem um curso lá. Eu falei, mas curso? Tem tanto curso, tem uma pasta lá, quando eu abro a pasta lá, é tanto certificado, é diploma disso, como daquilo. Eu falei, mais um curso? Aí eu falei, me lembro que eu falei com ele. Eu falei, mas eu já tenho tanto curso ali. Poxa, mas ele, vai lá. Não custa nada. Ele e o Zé Antônio. Papai, vai lá. Ele e o Zé Antônio. Aí, para minha surpresa, foi assim, o pastor Miquel perguntou assim, os senhores sabem por que os senhores foram chamados aqui? Eu falei, não. Com toda sinceridade, irmão, não. Os senhores foram apontados para o presbitério. Aquilo para mim me gelou. Eu cheguei em casa com os nervos. E ainda relutou. Relutei muito. E eu ali sentado, o pastor Miquel andando na sala para lá para cá ministrando, e eu, Senhor, eu falando comigo mesmo para Deus, né? Senhor. Aí ele parou na minha frente, de repente falou assim, irmão, você está pensando que é a gente aqui que consagra o obreiro? Quer dizer, Deus tocou nele e me deu uma resposta imediata. É Deus que consagra, irmão, a gente só unge. Aí eu falei, meu Deus. Agora é verdade, ele estava lá, não sabia de nada, aí falou, meu Deus, eu não amei a ceia dele, eu não falei nada. Se for perguntar para ela, eu estou roubado. Essa foi a Não. Porque assim, é uma responsabilidade imensa, irmão. Entendeu? É uma alegria. Eu tiro como alegria e responsabilidade. Você falar de Jesus para uma pessoa, né, e ser honrado com um ministério na casa de Deus, poxa, é coisa muito linda, irmão. Eu falo para minha esposa, assim, o teu chamado é um chamado muito lindo, de missionário. Você ir aos quatro cantos da terra, levar a palavra de Deus a pessoas que você não conhece, pessoas que não te conhecem, falar do amor é uma responsabilidade grande, irmão. A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira, relaxadamente. E para a gente estar preparado, a gente não precisa estar só almejando o cargo de diácono, presbítero, evangelista ou pastor, não. Como crentes fiéis a Deus, precisamos estar preparados. Ler a sua palavra, meditar, jejuar, orar, buscar estar sempre em constante presença com Deus, para poder vencer as lutas do dia a dia.
Bom, uma outra também função, um dever também dos presbíteros, é ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Tem coisas como que uma irmã vai chegar para um presbítero para determinadas intimidades. Tem que ter muita confiança, irmão. Tem que ter muita confiança naquela pessoa, naquele presbítero. Sentir que aquela pessoa é um homem de Deus. E ter certeza que tudo que ali vai ser conversado vai ficar entre os dois. O presbítero não pode sair falando da vida de um e outro para a igreja. Ele recebe uma confissão, pede, é pedido a ele uma ajuda, um socorro, em oração, em ungir a pessoa para que aquela enfermidade seja curada, seja sanada. Então, há responsabilidades a serem praticadas. Já pensou? Você for chamado pela igreja, pelas pessoas da rua, de presbítero fofoqueiro? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Se para um crente, um membro da igreja já é horrível, né, ser chamado de fofoqueiro, imagina para um ministro da igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado. Temos que preservar essa honraria que nos é dada. A honra de fazer parte do corpo de Cristo, de ser um ministro da casa de Deus. É tão bom quando a gente é reconhecido pelos nossos irmãos como uma pessoa séria, responsável. Isso só nos dá força cada vez mais para seguir na caminhada, para estar buscando mais a presença do Senhor. Mas infelizmente tem pessoas que seguem, que fazem o ministério de qualquer maneira, e aí correm o perigo de fracassar na caminhada, fracassar na obra de Deus. Porque se eu sou um mau presbítero, eu vou pedir socorro à ajuda da igreja, vou convocar a igreja para determinado trabalho, a igreja não vai vir. A igreja não virá. Então não vou lá não, eles não vão lá, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Honrar de todas as formas possíveis esse ministério que Deus concede, nos concede de presbítero. Vamos, para encerrar, né, a síntese do tópico 3. Apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Algumas, hein? São muitas. Muitas e muitas mesmo. O presbítero que gosta de gado da luz, já pensou? Gado de internet? É, irmão. Tem que ter cuidado, irmão. Não. Eu me lembro que quando, na consagração ao diaconato, no curso de diaconato, um cidadão lá virou para mim e falou, perguntou para mim se podia continuar a ter gado na casa dele. Ele estava indicado ao diaconato. Eu falei, irmão, misericórdia, que isso, irmão? É a classe do diácono gato, presbítero gato. Entendeu? Existe, irmão.
É. mais gato. Existe, irmão. Eu conheço pessoas que, à noite, bota a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Mas na mão, cara de pau tá lá. No poste lá, fazendo ligação direta para a casa dele durante o dia. Durante o dia, irmão. Todo mundo vendo. E às vezes eu tô lá na rua, tô passando, aí olham para mim e dá. Entendeu? Não é mole não. Só Jesus. Então, antes de ler a conclusão, para estarmos encerrando esse estudo, para a nossa reflexão desta manhã, a respeito do presbítero, bispo ou ancião, as perguntas são as seguintes. Segunda lição, o que é um presbítero? É um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Segundo, qual o significado do termo presbítero? Presbítero, presbitério, vem do grego presbítero, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. O termo significa o conjunto de presbíteros que administram uma igreja local. Terceira pergunta, relacione os deveres dos presbíteros. Primeiro, apacentar a igreja. Segundo, liderar a igreja local. Terceiro, ungir os enfermos. E assim sucessivamente. Quarta, qual das duas esferas principais de atuação da liderança da igreja local? O governo e o ensino. O ministro ele precisa saber governar a igreja do Senhor e também ensinar a palavra, ensinar a doutrina de Deus. Quinta e última pergunta, qual é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para ser presbítero? Ensinar e governar com equidade e seriedade. Isso é fundamental. Ensinar e governar com equidade e seriedade. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam sempre ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então, meus irmãos e irmãs, valorize nossos irmãos, vossos presbíteros, evangelistas, pastores, diáconos, diaconisas. Honroso é ser chamado para a obra do Senhor. Né? E assim eu termino este estudo desta manhã. Espero que os irmãos tenham adquirido um pouco mais de conhecimento sobre a responsabilidade de um presbítero na casa do Senhor. Teremos um intervalo de 5 minutos, 10h30 estaremos iniciando a Santa Ceia, tá bem? Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. Muito obrigado. Toda a honra e glória para Deus.